Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por mais um culto, Senhor, de adoração, de louvor, engrandecendo o teu nome, recebendo de ti, Senhor, as instruções preciosas e poderosas para trabalhar no nosso interior, para nos fazer avançar, para nos manter limpos e sarados e curados na tua santa presença, Senhor. Eu te agradeço desde já, Espírito Santo, pela condução deste culto. Que os dons do Espírito possam se manifestar conforme a tua vontade, Senhor. Eu te glorifico, eu te exalto, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, louvor. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Amém, irmãos? Como é bom nos reunirmos aqui todos os domingos para sermos edificados pela palavra. Eu creio que você saiu de casa com expectativa de receber algo do Senhor e sabe que Deus, ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Ele sonda os corações e ele trata com as pessoas e verdadeiramente você está aqui para ser tratado, lapidado e vai transbordar da palavra do Senhor, porque essa palavra é poderosa. Amém, irmãos? Só fica um pouco ligado naquilo que nós vamos conversar. Não deixe que nenhum pensamento de fora venha atrapalhar esse momento. Não deixe que nenhuma ave de rapina venha roubar a semente da tua palavra, dessa palavra verdadeira. Sabe que muitas vezes no momento de distração nós podemos perder o mais essencial da ministração. Amém? Então eu declaro uma paz sobrenatural sobre a sua vida. Eu declaro os seus ouvidos atentos. Eu declaro o seu espírito verdadeiramente aguçado e cheio de expectativa para o que Deus vem trazer para nós nessa noite. Amém, irmãos? Eu já fui bastante trabalhado nesse tema aqui. E o que eu vou trazer para vocês é algo que Deus colocou no meu espírito também, com a ajuda de algumas leituras, de livros e sim, enfim. Amém? E nós estamos trabalhando justamente, a ministração desse mês é renovando a nossa mente. E vocês tiveram aqui, quem não esteve aqui no primeiro culto, foi a respeito do corpo, cuidar do corpo. E hoje nós vamos tratar sobre vencendo as fortalezas mentais. Eu creio, irmãos, que esse é um tema, nos tempos de hoje, nos dias de hoje, muito importante para a nossa vida. Porque o que nós percebemos é que existem muitas pessoas doentes mentalmente. Não estou dizendo que a pessoa é esclerosada. Não, eu estou dizendo que existem muitas pessoas que se deixam levar por pensamentos que não pertencem a eles. Pensamentos que vêm de fora, pensamentos que o diabo muitas vezes quer influenciar na nossa mente, quer colocar mentiras sendo transformadas em verdade, e muitas vezes isso acaba aprisionando as pessoas. Agora, se aprisiona o crente, o filho de Deus, aquele que é convertido, que dirá os que não conhecem a Deus? Amém, irmãos? Então essa palavra, ela vem como uma prevenção para a nossa vida. Essa palavra, ela vem para trazer, abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, irmãos, para que nós possamos ficar mais fortalecidos e atentos às ciladas de Satanás. Porque ele não deixou de ser diabo, não. Ele é o diabo, ele quer o nosso mal e ele quer prejudicar os filhos de Deus. Amém? Então nós precisamos estar atentos a todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo, apenas porque nós não fazemos parte desse mundo, irmãos. Nós precisamos entender o lugar onde Cristo nos colocou. Mas ele não só apenas nos colocou nesse lugar, mas ele nos colocou nesse lugar para nós vivenciarmos o que esse lugar nos oferece. Existem coisas que esse lugar tem para você, tem para mim, mas eu ainda não descobri, por falta do entendimento, por falta da sabedoria, que não me chegou ainda, não foi aberto esse entendimento, porque muitas vezes eu vacilo, muitas vezes eu negligencio o estudo da palavra. Amém? Mas nós estamos aqui para quebrar esse paradigma, nós estamos aqui para avançar, para crescer, para que a nossa mente verdadeiramente venha ser fruto e esteja cativa à palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, o que é a fortaleza? Nós estamos falando de fortalezas. Nós estamos falando de vencer
fortalezas mentais. Então, o que é uma fortaleza? Então, eu fui dar uma lida e li o livro de Joyce Meyer, aí ela define fortaleza dessa definição aqui. Fortalezas são mentiras nas quais acreditamos. O apóstolo Paulo nos diz que temos as armas espirituais de que precisamos a fim de vencer as fortalezas. Então, existem fortalezas, existem mentiras que vêm fantasiada de verdade e que pega o Filho de Deus de surpresa e por falta de entendimento na palavra, essas pessoas se associam a essas mentiras, a essas fortalezas. E muitas vezes essas fortalezas, essas mentiras que vêm na nossa mente, muitas vezes deixada por Satanás, que influencia a nossa mente, coloca coisas dentro da nossa mente, que muitas vezes nós nos abalamos e perdemos um pouco do equilíbrio daquilo que nós somos em Cristo Jesus. É como se ele joga a isca e você se distrai e você morde a isca. Entendeu? Não estou dizendo que isso não pode acontecer com qualquer pessoa, mas não pega a isca. Se ele jogar a isca, você tem sensibilidade no seu espírito para dizer: ei, aqui não. Aqui não. Pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, o que vai evitar de você morder a isca é o seu relacionamento com Deus e o entendimento que você tem na palavra dele. Agora, veja o que aqui o apóstolo Paulo traz para nós como ferramenta essencial para que nós possamos combater essas mentiras de Satanás. Ele dá uma instrução, ele dá um conselho para cada um de nós. Está em Efésios, no capítulo 6, versículo 12 ao 18, na NVI, eu vou ler. Começa assim: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderosos, contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se, guarda bem esse nome aí, vistam-se, depois a gente vai falar sobre ele. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados da prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Verso 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O apóstolo Paulo aqui, ele traz uma associação a essas armas que um soldado romano, ele se vestia para enfrentar uma batalha, e cada peça, cada utensílio desse que ele usava, como o capacete, como a couraça da justiça, como o cinto, como as sandálias que representam o calçado dele, todas essas vestimentas, ele tem um significado. E Paulo, como um bom romano e como um homem culto e inteligente que era, ele trouxe essa associação para o reino espiritual, para dizer para nós que nós devemos nos vestir dessa forma, para resistir às tentações e às ciladas de Satanás. Amém, irmãos? Então, vendo aqui no versículo 13, essa palavra que diz vistam-se, em outra versão, como na Almeida Revista Atualizada, ela está lá escrita como revestivos, por isso se revistam da armadura de Deus. Aqui em Aras ela vai, revestivos de toda a armadura de Deus. Essa palavra revestivos, ela é extraída da palavra grega euduo, que significa ao ato de colocar uma nova muda de roupa. Amém, irmãos? Você está entendendo? Que essa palavra, ela traz nos originais, dizendo para você, olha,
muda a roupa. Troca a roupa. Bota uma roupagem nova. Amém? Quem sabe que quando nós nascemos de novo, nós recebemos um novo espírito. Vou falar nisso daqui a pouco. Sabe, quando nós recebemos um novo espírito, tudo se fez novo dentro de nós. A nossa essência agora, Deus faz parte dela. Mas a nossa mente, irmãos, ela permanece a mesma. Cuidar da nossa mente e regar a nossa mente para que nós estejamos sempre atentos às ciladas de Satanás, é responsabilidade minha e sua. Amém? São coisas que nós devemos fazer diariamente. É o nosso alimento principal, é ter uma comunhão com o Senhor e também renovar a nossa mente pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? E essa mesma palavra, ela se encontra também lá em Lucas 24, 49, quando Jesus disse assim: eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas que fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aqui Jesus estava querendo dizer que eles deveriam ficar na cidade até que fossem vestidos de poder do alto. Na versão King James fala dessa forma. Então, iria vir uma nova vestimenta sobre eles, que trariam poder para operar naquilo que eles precisavam operar, quando Jesus não mais se fizesse presente. Amém, irmãos? Jesus não estava mais presente de carne e osso, mas agora em espírito. E agora, através do espírito dele, ele dá vestes novas àqueles discípulos, para eles atuarem com ousadia e com poder. Amém? Jesus está conosco aqui, fisicamente, pessoalmente, mas ele te deu uma veste nova. Mas ele te veste de autoridade. Ele te veste com a verdade dele. Amém? Essa é a essência de nós termos, em primeiro lugar, para vencer as fortalezas da nossa mente. Amém, irmãos? Pensando naquilo que Deus fez para mim. Pensando naquilo que eu sou em Cristo Jesus. Glória a Deus, vamos lá, vamos adiante. As fortalezas, irmãos, elas não são mentiras. Elas são mentiras para nos afastar das verdades de Deus. Eu vou repetir. As fortalezas, elas são mentiras feitas e trazidas aos nossos pensamentos com o intuito, com o objetivo, com o foco certo de nos afastar das verdades de Deus. Amém, irmãos? Muitas vezes nós vemos as pessoas passando por alguma situação e o que essas pessoas fazem, em vez de se aproximar de Deus, algumas sim, outras não. Algumas se fecham, se isolam e vivem uma fantasia daquilo que está supondo acontecer, porque a sua mente está trabalhando, a sua mente está desenvolvendo coisas, muitas vezes, que não são verídicas a respeito dela, ou a respeito de alguma coisa que aconteceu. A mente vai trabalhando de forma negativa contra o teu espírito. Sabe, irmãos, existem no nosso meio natural, e isso não é nenhum problema, como também isso não caracteriza a falta de fé, quando buscamos a ajuda humana para um determinado tratamento, com algum especialista na área. Estamos falando da nossa mente, amém? Estamos falando da mente humana. E nós sabemos que no século atual que nós vivemos, é uma doença terrível, e se você parar para pensar, você sempre vai ouvir e vai ver alguém ao seu redor vivendo de uma doença chamada depressão. Eu conheço muitas pessoas no meu ciclo de amizade que já teve e que estão passando por um momento de depressão. Depressão nada mais é do que uma doença que atinge a mente da pessoa. Sabe, o que mais assim eu fico pensando é que muitas vezes a gente retarda o tratamento para tratar da mente.
Quando você tem uma forte dor de cabeça, você corre logo no médico para saber o que está acontecendo. É a pressão? É o quê? Quando você tem uma dor no peito, você corre logo para um cardiologista para saber o que realmente está acontecendo, que pode ser um infarto, pode ser qualquer coisa. Mas quando você tem um problema na mente, você não corre, você não toma as mesmas atitudes com rapidez. Não, você fica mantendo aquilo, deixando o tempo passar, sabe? E é uma doença silenciosa. E quando você vem perceber que você está precisando realmente de um médico, é na última instância. Aí você vai e procura um médico. Eu quero dizer com esse relato aqui que não tem problema nenhum procurar um médico. Amém, irmãos? Não tem problema nenhum, mesmo porque os médicos, eles receberam de Deus sabedoria e os dons para nos tratar. Não tem problema nenhum. Nós precisamos dos médicos. Amém? Médicos são bênção para a nossa vida. Mas nós devemos considerar, irmãos, que os médicos, devemos considerar que acima desses médicos existe um médico maior, que é o médico dos médicos. Amém? Que o seu nome ele está acima de qualquer doença, de qualquer tipo de enfermidade. Amém? Cujo nome é Jesus. Esse sim. Repito, não estou falando contra as pessoas procurar um médico para se tratar. Devem procurar, irmãos. Devem procurar, mas não negligencia a palavra de Deus. Não negligencia o nome de Jesus. Porque o médico vai te curar, mas Jesus, ele é o principal na tua vida. Amém? E se o médico não te curar, Jesus continua sendo o principal da tua vida e ele pode te curar. E ele quer te curar. Ele não só pode, ele quer e ele vai te curar, irmãos. Amém? Muitas vezes as pessoas não recebem por algum problema de fé, de crença, não sei. Amém? Mas a verdade que nós nos apoiamos, nós seguimos e seguramos, é que Deus já nos curou de todo tipo de enfermidade, irmãos. Eu estava, acho que foi uns 2 anos atrás, estava em casa e de repente eu vi um carro de bombeiro passar, carro de polícia passar, e do meu prédio eu vejo outro prédio vizinho, e de repente a notícia chega, né? Que uma pessoa se jogou, né? Do 9º andar. Uf. E depois eu fiquei sabendo, um amigo meu era amigo da família e disse que causa de depressão. Na última instância, vai procurar ajuda. E às vezes não dá tempo para contornar a situação. Outra vez foi um pai de um amigo meu, já vivia numa situação e só pensava em morte, Pensar em morte, irmãos, Deus não traz esse tipo de pensamento para a nossa vida. Sabe que muitas vezes as pessoas, por isso que eu comecei o culto dizendo aqui, se essas coisas acontecem a o Filho de Deus, que conhece a sua palavra, sabe, e está inserido no dia mal quando chega, vai chegar para nós também. E pode chegar para nós também, não é vergonha, não tem problema nenhum para dizer que teve ou tem ou está tratando de uma depressão. Não, irmãos, vergonha é ele dizer que não acredita em Deus que cura aquela depressão. Vergonha é ele dizer que não procura médico porque acha que aquilo ali ele resolve sozinho. Você está entendendo? Mas isso é um problema tão sério, irmão, que o diabo, quando não consegue em outras áreas da nossa vida, ele atinge, ele vem justamente jogar setas da nossa mente. Palavras disfarçadas de verdade, mas sendo mentiras. E muitas vezes as pessoas estão se segurando naquilo e esquecem de comparar as verdades do diabo com as verdades absolutas da palavra. A diferença vai estar aqui. Sabe, irmão, porque quando algo chega ao Filho de Deus que não tem a ver com a palavra de Deus, o Espírito Santo sinaliza. Mas você precisa ouvir a voz do Espírito e você refletir que aquilo não pertence a você e não provém de Deus. Se não provém de Deus, irmãos, joga fora. Se não provém esse pensamento maldito, com vontade de fazer coisas horríveis com o seu próprio corpo, jogue fora.
Se apegue com o que a palavra diz ao seu respeito. Amém, irmãos? Então devemos cuidar do nosso corpo de forma natural, mas também da forma espiritual, irmãos. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, como nós vimos aqui no primeiro culto, uma bênção. Instruções valiosas, importantíssimas para nós cuidarmos do nosso corpo, mas também precisamos cuidar da nossa mente no âmbito espiritual, irmão. Porque a nossa mente, ela é atacada o tempo inteiro. Até no sonho, irmão, às vezes o diabo quer atacar a gente. Uma noite, eu ia dizer um dia desse, né? Uma noite dessa eu estava dormindo, acordei com aquele sonho, tive um sonho agoniado, irmãos. Um cara correndo atrás de mim para me matar com um revólver. Eu digo, misericórdia, vai para lá. Eu não sei nem atirar, como eu ia revidar. Aí o Senhor me presta, Senhor. Sabe, irmão, eu digo, até dormindo, o Satanás quer colocar sonho ruim na minha cabeça. Como é que pode um negócio desse? Teve outro dia que eu acordei de manhã, eu olhei para Ana assim, Ana, eu estou com uma angústia muito grande, viu? Eu sonhei, aí disse o sonho, que eu não me lembro mais não. Aí Ana disse, misericórdia, Ana com os olhos fechados assim, ainda sonolenta. Ô meu filho, foi mesmo. Eu digo, tá bom, Ana, eu vou sair daqui que eu vou falar com o papai para essa angústia sair. Se ela tivesse, ela está me vendo. Chegar aí em casa vai ver. Sabe, irmãos? Aí eu paro e penso, o que é que esse sonho tem a ver com a minha realidade? Ei, eu não devo a ninguém, eu não vivo brigando com ninguém, e que danado o cara quer correr atrás com um revólver para me matar? Ah, menino, isso é negócio do tão. Aí tem embora para lá, já descarto. Entendeu? Faço uma análise. Eu entro na palavra. Olho para dentro de mim. Eu digo, quem habita em mim? A minha mente, ela é cativa às verdades de Cristo, não às mentiras do diabo. Muitas vezes o diabo está lançando mentiras a nós o tempo todo, irmãos. Mas descarte. Descarte logo, não se agarre com as iscas. Se você se agarrar com a primeira isca, você vai ficar preso a essas coisas. E as coisas só vai tendo a aumentar, viu? Ao ponto de ir consumindo os seus pensamentos, acelerando cada vez mais seus pensamentos. Teve uma vez que eu ia dormir e minha mente não se desligava. Eu digo, oxe, eu quero dormir e a mente está pensando no amanhã já. Digo, ansiedade, né? Eita, misericórdia. Eu ia dormir, fechava os olhos, mas a mente não fechava. Eu digo, não pode. Que hora é? 11 horas. Eu preciso dormir. Eu não vou trabalhar. Eu não tenho criança para cuidar. Eu tenho que fazer agora é dormir. E às vezes o sono não vinha. Porque a mente, eu digo, peraí que amanhã eu tenho uma resposta para tu. Fui no médico, falei com ele, fiz uma consulta, me tratei, glória a Deus, irmão. Não boto nem a cabeça no travesseiro. Não chego nem a botar a cabeça no travesseiro, eu já estou. Ô, glória. Amém, irmãos? Acabou-se, irmãos. Busquei o tratamento médico, mas ciente que aquilo ali não tinha mais parte a ver com a minha vida. Amém? Porque Deus não me trouxe doença, não colocou doença em mim. Amém? Então nós precisamos estar atentos a essas coisas. Não sei nem onde é que eu estou aqui mais, mas vamos lá. Então, irmão, vamos aqui. Já que nós precisamos tratar de forma espiritual essa questão da nossa mente, então vamos aqui passar a receita, tá bom? Vamos lá ler aqui a receita de Deus para nós. Então, irmão, não tem outra solução se você não for buscar na palavra de Deus o remédio e a solução desses problemas. Amém? Não ignoro e não estou dizendo que as buscas humanas não resolvem, tá bom? Mas eu estou falando aqui porque nós vivemos num reino espiritual, nós que somos filhos de Deus, e nós não admitimos estar passando por qualquer tipo de problema. Vai chegar, mas não vai permanecer. Amém? Então nós precisamos buscar em Deus, saber o que Deus fala ao meu respeito e o que nós devemos fazer.
Se não faz, fica fraco, a doença vem e toma conta. E se faz, resiste e ela parte em retirada junto com os cão todinho. Então diz assim, irmão, lá em Romanos 12, 2, diz assim, versão NVI: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fui ruminar, eu fui pensar um pouco nesse versículo, no que diz aqui em Romanos 2, versículo 12, 2. Fui meditar nele. Aí eu fui buscando, peguei a ajuda de alguns dicionários e fui ver aqui o que é se moldar. Aí diz assim: se ajustar, ser igual, obedecer às regras ou instrução de um devido ambiente. Que ambiente você está? Que regras você está seguindo? Amém? Se você pensa que está nesse mundo, você está plantado no reino de Deus. Que regras você segue? Que princípios você cumpre? Amém? Então precisamos nos moldar, transformar. Ele diz que, mas transformemos-se pela renovação da mente. Transformar passa por um processo. É de um estado para o outro. Amém, irmãos? Renovação, porque lá ele diz que pela renovação da nossa mente. Então, o que significa a renovação? Aí eu me lembrei da borboleta, da metamorfose de uma borboleta. Então, a metamorfose se define como, veja só, mudança de forma ou de estrutura, transformação e mudança radical de aspecto. Você já viu que um crente, uma pessoa quando é crente, nascia de novo, ele tem um aspecto diferente, ele tem um olhar diferente, as pessoas enxergam nele o que nem ele enxerga. Amém? Por quê? Porque passou por um processo de transformação. Porque quando você nasceu de novo, como eu falei, você recebeu um novo espírito. A sua essência, a sua identidade agora, não é mais você ser aquele velho homem, mas agora você passa a ser uma nova criatura. Você passa agora a começar a querer comer da palavra viva, dessa palavra, de uma forma que você, no dia a dia, você vai se alimentando e você vai ficando mais maduro. Amém? Então, passa-se por essa transformação. Agora, qual é o objetivo de nós vivermos esse versículo? De nós aprendermos que a palavra de Deus está falando conosco, está falando com a igreja. É para mim, é para você, é só para você decorar? Não, é para decorar e é para praticar. Porque essa é o primeiro remédio de uma receita de você andar e se privar das tentações de diabo na sua mente, irmãos. Aqui é o segredo. Não é nada, ei, não te custa nada. Se você for comprar um remédio para quem é depressivo na farmácia, você vai lá e gasta R$2.000 ligeirinho. 2.000. 1.000. E gaste 100. De forma desnecessária. Se você ficar atento àquilo que Deus tem para a tua vida, e você meditar na palavra, e você ter convicção dentro do seu espírito que isso aqui é para você, irmãos, você vai provar. Você vai provar do objetivo dessa palavra. Você vai provar dos frutos que essa palavra vai gerar dentro de você. E sabe qual é? Boa, provada, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos. A boa e agradável vontade de Deus, pelo que eu sei, não tem doença, não tem miséria, não tem escassez. Amém? Não tem falta, irmão, não tem tristeza. Sabe, essa boa e agradável vontade de Deus, ela foi feita para nós descobrirmos. Ela foi feita para nós descobrir de uma forma, praticando a palavra, a leitura da palavra. Amém? Quando eu não usufruo da boa e da perfeita vontade de Deus, é porque eu ainda estou pelas beiradas ainda. É porque eu estou errando em alguma coisa. É porque eu estou sendo negligente em alguns princípios. Mas nós precisamos, irmão, como crentes, se eu quero ter uma vida digna, se eu quero ter uma vida buscando em Deus aquele que Ele conquistou para mim,
Sabe, eu não estou puxando nada do que é de Deus. Não, Ele deu para mim, Ele deu para você. Ele conquistou naquela cruz e colocou, é seu. Então faça uso disso. Se é para fazer uso, irmão, vamos usar, não desgasta. Dá para todo mundo, não é limitado. Amém? Não é limitado. Busca no Senhor, pega dele, traz, meu irmão, Ele tem para dar. Amém? Não vai desgastar, não vai acabar, dá para todo mundo. A palavra de Deus, ela é uma fonte segura, ela nos preserva. Aleluia. Agora, para que seja possível nós provarmos, nós precisamos passar por uma transformação também por dentro e por fora. Amém? Na transformação por dentro, essa transformação é missão de Deus e Ele já fez. Quando nós nascemos de novo, como eu já falei aqui. Agora, a transformação por fora, irmão, cabe a nós. Sabe, irmãos, é uma decisão de permanecer nela. Amém? É uma decisão, porque eu não aceito Jesus como meu Senhor e Salvador no final de culto, quando o pastor faz um apelo, faz um convite, aí eu vou lá para dizer que eu vou participar da sociedade da igreja, para as pessoas me verem de outra forma, para dizer que eu sou crente. Sabe, irmão, você pode enganar os homens aqui na terra, mas a Deus ninguém engana. Amém? Então você vai viver um pseudo-evangelho, você vai viver uma vida de crente que não vai frutificar em nada. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse, Cirilo, vai ter pastores que não vai entrar no reino de Deus, né? Digo mesmo, não vai ter só pastor não, meu irmão. Vai ter um bocado de gente. Não é só pastor que não vai entrar, não. Agora, cabe a nós fazer julgamento? Não, irmãos. Vamos parar com a conversa aqui, é melhor. Se você está lançando uma isca para mim, já perdeu. Amém, irmãos? Muitas vezes as pessoas querem colocar coisas na nossa boca, está entendendo? Para provar aquilo que a gente vai falar. Mas a gente só vai falar do que a gente tem aprendido no rema, na igreja. Tá entendendo? Não me cabe fazer nenhum tipo de julgamento. Quem vai, quem fica, quem desce, quem sobe. Quem sou eu? Cabe julgar a minha vida. Você cabe julgar a sua vida. Amém? Mas para que nós possamos permanecer nessa vida e ter a ferramenta necessária que bloqueie as investidas de Satanás na nossa mente, nós precisamos, a primeira coisa é crer e receber a Deus. A segunda coisa é estar convicto que você é filho, após que você recebe a Deus. Você passa a ser filho de Deus. Sabe, quando eu estava vendo isso aqui, eu estava estudando, e eu lembrei quando a minha filha nasceu. Eu tive que ir no cartório 2 ou 3 dias depois, para registrar. Chegar lá e dizer, olha, o nome dela é fulano de tal. Ela nasceu no dia tal, tal e tal. E sair de lá com um documento na mão, testificando que aquela menina me pertencia, era a minha filha. E daquele momento em diante, eu tinha com ela um pacto. Eu tinha com ela uma aliança de cuidar dela, de suprir as suas necessidades. Então, se um pai natural tem esse pensamento, se um pai natural pode até dar a sua vida pelo seu filho, não, e Cristo? E Jesus? Quando você recebe a Ele e você se torna filho, antes de você abrir a boca e confessar, Ele está somente do teu lado, te observando, te olhando, monitorando teus passos, vendo o que você fala, vendo suas atitudes, errada, certa, troncha, desmantelada, boa, ruim, Ele está somente olhando. Mas a partir do momento que você abre as portas do coração e diz, Senhor, eu te aceito como meu verdadeiro Deus, aí Ele já passa a te olhar de forma diferente. Ele já te olha como um pai. Ele vai lá, eita, meu filho, vem cá, vem meu filho. Meu filho, chegue, esse aqui é meu filhinho. Deus já fica alegre. Eita, amém? Ele já começa a amparar, a cuidar de você. Amém? Senta aqui, papaizinho.
Amém, irmãos? Então você é amparado por Deus 24 horas. Os olhos do Senhor estão sobre você 24 horas por dia. Mas também os olhos do diabo estão perseguindo você. Está querendo jogar, lançar algumas coisas, algumas sementes malignas, para você morder. Não morde, não pega, não segura. Fica com as verdades absolutas da palavra. Sabe onde a gente vai ver isso? Aqui, ó, em João, capítulo 1. Abre comigo. Quero que você leia comigo. Aleluia. João, capítulo 1, versículo 10. 16 minutos, misericórdia. Todo mundo fala desse tempo aqui, viu, pastor? Ainda bem que não sou eu. Então diz assim, vamos acelerar. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram da vontade de Deus. Então, quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus, você passa a herdar tudo aquilo que ele conquistou na cruz. Então, o que você precisa saber? Conhecer o que ele tem para você. Conhecer o que ele conquistou para você. E a Bíblia diz que por falta de, de entendimento, por falta de conhecimento, o homem perece. Não é isso? Por falta de conhecimento, o meu povo perece, porque não lhe tem conhecimento. Então nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus está dizendo e precisamos cuidar de nós. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos, como nós vimos aqui no primeiro culto. Precisamos cuidar da nossa mente, precisamos. E precisamos também cuidar do nosso espírito, porque nós somos um ser trino. Na aula de como ser guiado pelo Espírito, fala sobre as características do homem, conforme a Bíblia relata, que nós somos um ser trino. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos no corpo. Agora veja o que fala lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, a respeito do espírito, a respeito da alma e a respeito do corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Vamos ler junto. Jesus vai voltar, você acredita? Eu acredito. Então, não seja negligente. Amém? Vamos ler. Que o próprio Deus da paz nos santifique por completo. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam o quê? Sejam o quê, irmão? Preservados, irrepreensíveis. Para quê? Na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então é missão sua, é missão minha, cuidar do meu corpo, assim como também eu preciso cuidar da minha alma, da minha mente, que é o nosso assunto aqui, e também do meu espírito. Então, quando eu alimento o meu espírito com a palavra de Deus, automaticamente eu estou renovando a minha mente, tirando as coisas que não prestam e colocando as coisas que vai me trazer preservação, que vai me proteger, que vai criar uma blindagem sobre a minha vida. Sabe? Mas o grande problema é que às vezes nós sabemos disso, mas relaxamos por causa do sentimento, por causa de uma opressão que vem diretamente do inferno e vem se alojar de dentro da sua mente e toma conta de você. Nesses dias eu admiti uma pessoa para trabalhar comigo e essa pessoa passou-se uns 4 meses. Ele bateu 2 vezes em meu carro, 2 carros da gente lá que levou para consertar, e ele levou e trouxe pior.
Ah, meu Deus. Eu digo, o que é que está acontecendo, rapaz? Não, não vi não, aconteceu, tá, tudo bem, passou. No outro dia foi levar de novo do mesmo jeito. Eu digo, tá ajudando não, tá ajudando não. Sentei para conversar com ele, chamei ele para alguma conversa. E eu percebi que ele estava depressivo. Eu disse, rapaz, procura uma ajuda, procura um médico. Não, estou bem e tal, tá bom. Então passou-se os dias, ele continuou trabalhando. Ele precisou se ausentar numa segunda-feira para ir no médico, porque passou mal e teve que ir no médico. Quando chegou no médico, o médico passou vários exames para ele, ele passou mais 2 dias sem trabalhar, e no quarto dia ele ligou para mim. Disse, olha, eu não vou mais poder ir trabalhar não, porque o médico disse que eu estou com a depressão, e se eu não me cuidar, vai ser pior para mim. E eu não estou conseguindo sair de dentro de casa, eu não estou conseguindo falar com ninguém, eu estou aqui em casa, sozinho, eu não quero mais sair. Liguei para ele umas 4 ou 5 vezes desse dia para cá, eu não consigo falar com ele. Ele não atende telefone, ele não responde mensagem. Então veja, irmãos, o que o diabo faz na vida das pessoas. Você está entendendo? Aprisiona as pessoas. Então nós temos que cuidar assim da nossa mente. Nós temos que buscar uma referência sólida, eficaz, que é a palavra de Deus, para nos guiar. Para que nós possamos fazer, dizer assim, se isso é certo, o que é errado. Como é que eu vou saber que o que eu estou pensando é certo? Faz todo sentido na minha vida, porque a mentira ela vem fantasiada de verdade, e muitas vezes você tem lógica naquela mentira, aquela coisa que você está pensando, rapaz, faz sentido isso, rapaz, eu sou isso mesmo, rapaz, aconteceu isso mesmo, porque o diabo sabe, ele sabe conduzir, ele reveste de uma verdade tão grande, porque se você não tiver sensibilidade no seu espírito, você vai cair na armadilha dele. E o que precisa fazer? Espera aí, se é assim, deixa eu ver o que é que a palavra fala a meu respeito. Você está entendendo, irmão? Aí você vai perceber ligeirinho que é a voz do diabo. Aí quando você percebe, aí ele dá aquela risada que ele dá e parte em retirada, irmãos. Puxa, vai, pega rego, vai embora. Amém, irmãos? Então nós precisamos não mais ficar dependente desses pensamentos errados. Nós precisamos reagir quanto a isso. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Veja o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. Eu já estou concluindo já. Estou com medo do pessoal subir aqui antecipadamente. Já estou concluindo. É pressão. Mas não tem problema não. Aí está bem. Então lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 16, eu que peguei eles agora, está vendo? Eu vou dar o troco. 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Você pode dizer que você tem a mente de Cristo, agora seja sincero com você. Não diga para ninguém não. Amém? Você pode dizer, pelo que você passa, pelo que você sente no dia a dia, quando você está sozinho em casa, quando você se deita no seu quarto e fica lá deitada e muitas coisas vêm começando a remoer. Vão. O que é que você faz com essas coisas que vêm chegando? Qual é a resposta que você dá para isso? Aí eu pergunto, você tem a mente de Cristo? Você pode responder para você mesmo com sinceridade, irmãos. Você tem a mente de Cristo? Porque se você tiver a mente de Cristo, essas coisas vai ser como uma bolinha de ping-pong, vai bater e voltar. Vai bater e voltar, vai bater e voltar, vai bater e voltar, vai bater e voltar. E não vai ficar. Amém? Se você tem a mente de Cristo, sua mente está blindada. Como eu tenho a mente de Cristo, eu nasci de novo, sua mente não nasceu não. Trabalha, renova. Amém? Tem trabalho para você como novo convertido. Tem trabalho para a gente, já amadurecido, aprendendo. Todos os dias a gente vai aprendendo.
Amém, irmãos? Então, ter a mente de Cristo vai nos levar ao pleno conhecimento dele através do Espírito Santo, conhecendo os seus pensamentos e entendendo o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos dá essa receita poderosa, lá em Filipenses 4, 8, 9. Ele diz assim, irmãos: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com você. Aleluia! Amém, irmãos? Essa receita aqui você vai tomar ela 3 vezes ao dia, a partir de amanhã. Amém? Quando chegar o sintoma do pensamento mentiroso, ei, peraí que eu vou tomar meu remédio. Vou tomar meu remédio. Filipenses 4, vem aqui. Eita, vou tomar meu remédio. Ei, vou tomar o remédio. Satanás, vou pegar meu remédio. Ei, quando o diabo está dizendo que você perdeu, quando ele está querendo colocar na sua cabeça que você está sendo traído, quando o diabo está querendo botar na cabeça que seu filho não vale nada, quando o diabo está dizendo assim: ei, menino, deixa essa família, vai-te embora. Tu só tem gasto, só tem despesa. Isso está adiantando de quê? Quando o diabo está dizendo para você que tua empresa vai falir, quando o diabo está dizendo para você que tudo que você faz dá errado. Espera aí, calma, grita demais, vai devagar. Aí você engana ele. Espera aí que eu vou anotar o que tu está dizendo. Fica aí, vice. Vou anotar. Olha o que aqui é a palavra do meu pai. Fica aqui, bicho preto. Olha o que é que Deus fala para mim. Olha o que ele manda eu pensar, vice. Olha, tudo que for justo, eu vou pensar. O que tu está dizendo não é justo, não. É mentira. Jogou fora já. Tudo que é puro, eu vou pensar. O que tu está dizendo é imundícia. Não tem nada a ver com a minha vida. Eu não vou olhar para tu, não, viu, Guguinha? Porque tu não é o diabo, não. Eu estou olhando para cá, viu? Para ele não pensar que é o diabo, né? Eu estou olhando para a parede aqui, que não tem ninguém, que a bicha é preta igual a ele lá. Está entendendo? Aí ele diz de novo: tudo que for amável. O que é que o diabo tem a ver com amor? Nada! Então sai fora. E em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Existe virtude no diabo e louvor a Deus? Tem não, irmão. Joga fora. Aleluia. Aí ele diz assim: ó, diabo, sabe o que é que eu vou fazer? Tu queres que eu ponha em prática o que tu está me dizendo, né? Ei, tchau, perdesse. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam. O que é que eu aprendi? Na palavra, no rema, na igreja. Eu aprendi a verdade de Deus sobre a minha vida. Eu aprendi uma verdade de conduzir a minha vida pela palavra e não por aquilo que eu estou ouvindo. Não por vozes que eu não sei de onde veio. Quando eu era pequenininho, meu pai ia dormir. No outro dia começava com as histórias meio assombrosas, dizendo que a mãe dele veio apertar ele de noite. Eu digo: pai, minha avó veio lhe apertar. Sua mãe quer o seu mal. Quando a gente vai crescendo, a gente descobriu que não era minha avó. Era o cão, irmã. Que conversa é essa? Não, porque eu vi minha mãe veio aqui na rede, me deu um aperto. Foi Satanás. Depois a gente mais velho, né, conversando, pai, aquela conversa eu dizia: aquilo era o cão. Aquilo não era a minha avó, não. Amém, irmãos?